Vamos lá, pessoal. Como eu disse no bloco passado, o ganho de capital ele é tributável e começa com uma alíquota de 15% e progressivamente chegamos a 22,5%. Mas há duas situações em que o ganho de capital tem isenção, não será tributado. A primeira situação está prevista pela Lei 9.250 de 95, no artigo 23. Que determina que quando a pessoa vende um único bem até o valor de R$440 mil, não incidirá o IR sobre esse ganho de capital. Então, por mais que ela tenha adquirido o bem, digamos, por 200 mil, e na hora de vender ela venda por 400 mil, em que o ganho seria de 200 mil, tendo em vista se tratar de um único imóvel, e o valor não ultrapassar a R$440 mil, tem-se a isenção prevista pelo artigo 23 da 9.250 de 95. Acompanhem comigo. Artigo 23, fica isento do imposto de renda o ganho de capital auferido na alienação do único imóvel que o titular possua, cujo valor de alienação seja de até R$440 mil, desde que não tenha sido realizada qualquer outra alienação nos últimos 5 anos. Então, essa é a primeira isenção que nós encontramos para o ganho de capital. Em 2005, veio a Lei 11.196, que trouxe uma outra isenção, em que determina o seguinte: quando a pessoa vende um imóvel residencial, independentemente de quantos imóveis, quantos bens essa pessoa tenha, e independentemente do valor também, o fato é, vende um bem residencial para comprar outro imóvel residencial em até 180 dias, também não terá que recolher o IR sobre o ganho de capital. Então, olha a diferença. No primeiro caso, eu só faço jus à isenção se eu tenho um único imóvel e eu o venda até 440 mil. Aí eu posso fazer o que eu quiser com o dinheiro que eu tenho a isenção do IR. Agora, no segundo caso, a Lei 11.196 determinou: a pessoa pode ter quantos bens ela quiser, mas se ela vender um imóvel residencial, independentemente do valor, para comprar outro em até 180 dias, ela faz jus à isenção do imposto de renda. Deixa eu ver aqui se eu trouxe para vocês. Então, a Lei 11.196, primeiro aqui o artigo 38 diz: fica isento do imposto de renda o ganho de capital oferido na alienação de bens e direitos de pequeno valor, cujo preço unitário da alienação no mês em que essa se realizar seja igual ou inferior a 20 mil e 35 mil reais nos demais casos. E, artigo 39, fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física residente no país na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato, aplique o produto da venda na aquisição de imóveis residenciais. Então, veja, ele pode até comprar mais de um imóvel residencial. O fato é que tem que ser respeitado o prazo de 180 dias e tem que ser venda de imóvel residencial para compra de imóvel residencial. E aí, parágrafo 1º. No caso de venda de mais de um imóvel, o prazo referido nesse artigo será contado a partir da data da celebração do contrato relativo à primeira operação. Parágrafo 2º. A aplicação parcial do produto da venda implicará tributação do ganho proporcionalmente ao valor da parcela não aplicada. Parágrafo 3º. No caso de aquisição de mais de um imóvel, a isenção de que trata esse artigo aplicar-se-á ao ganho de capital correspondente apenas à parcela empregada na aquisição de imóveis residenciais. Então, é um caso que pode aparecer na prova em razão de se tratar de imposto federal e nós termos realmente que saber sobre as isenções. E esse benefício, essa isenção, também só pode ser aplicada de 5 em 5 anos, tá? Então, se eu vendi hoje um imóvel residencial para comprar outro residencial e me valide essa isenção de IR sobre o ganho de capital, eu só poderei me valer novamente desse benefício daqui 5 anos. É o que prevê o parágrafo 5º desse artigo 39 da 11.196. O contribuinte somente poderá usufruir do benefício de que trata esse artigo uma vez a cada 5 anos. Então,
fechamos aqui essa parte de isenção importante sobre o ganho de capital. E também sobre o imposto de renda, só para finalizarmos, o que é importante destacarmos como características, uma vez que eu já falei sobre toda a regra matriz de incidência tributária desse imposto. Como característica, é um tributo eminentemente fiscal, ou seja, tem por principal finalidade a arrecadação de dinheiro para os cofres públicos. Ele também, por vezes, pode assumir um caráter de extrafiscalidade. Se eu tenho uma lei que vem incentivar, por exemplo, a exportação, as receitas de exportações podem ter uma tributação diferenciada, então eu assumo aqui o caráter extrafiscal, que é o estimular ou desestimular condutas, mas ele eminentemente é um tributo fiscal. O imposto de renda, ele também é eminentemente um tributo direto, em que, entre a ocorrência do fato gerador e o dever de pagar o tributo, a obrigação tributária, não existe intercalação de sujeitos. Quem pratica o fato gerador é quem ofere a renda, quem paga o IR é quem ofere a renda. Então, é um tributo direto. Também temos que nos lembrar que, no caso do imposto de renda, ele foge àquela regrinha básica que nós vimos no início do nosso curso com relação à criação e majoração de tributos, que toda vez que um tributo for criado ou majorado, em razão do artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da nossa Constituição Federal, esse tributo só poderá ser exigido no próximo exercício financeiro e desde que transcorridos mais de 90 dias a contar da data da publicação da lei que houver instituído o majorado tributo. Então, veja, quando eu falo de criar um tributo ou majorar um tributo, a regra é respeitar essas anterioridades do exercício e nonagesimal. Se hoje o tributo é criado ou majorado, regra, só vai poder ser cobrado no próximo exercício, que quer dizer ano seguinte, e desde que transcorridos mais de 90 dias a contar da data da publicação da lei que houver instituído o majorado tributo. Ok. Mas no caso do imposto de renda, o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal, determina que ele tem que respeitar a anterioridade do exercício, mas ele não precisará respeitar a anterioridade nonagesimal. O que isso significa dizer? Significa dizer que, se por acaso o imposto de renda for majorado no dia 20 de dezembro de 2019, ele não pode ser cobrado no dia 21 de dezembro de 2019, porque ele vai ter que respeitar o próximo exercício. Mas, em contrapartida, ele já poderá ser cobrado no dia 1º de janeiro de 2020, porque, em que pese ter que respeitar a anterioridade do exercício, ele não precisará respeitar a anterioridade nonagesimal. Então, nós dizemos que o imposto de renda é uma exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Certo? Então, sobre o imposto de renda, essas são as principais características. E é claro, não se esquecer que ele também é um tributo progressivo. Quanto maior a sua base de cálculo, maior a alíquota a ser recolhida. Agora, passamos para o próximo imposto federal, também muito importante, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. O IPI tem previsão no artigo 153, inciso 4 da nossa Constituição Federal e nos artigos 46 a 51 do CTN. A lei base do IPI é a Lei 4.502 de 64. Então, essa é a base legal do IPI. Agora, é claro, vamos seguir aqui com a regra matriz de incidência desse imposto. A regra matriz do IPI, quanto ao critério material, eu encontro no artigo 153, inciso 4 da Constituição Federal, e diz respeito a realizar operações de produtos industrializados. Tá? Alguns doutrinadores vão se restringir a dizer que o critério material, o fato gerador do IPI, é realizar a industrialização de produtos. Mas a doutrina mais sedimentada diz, na verdade, que é o realizar operações de produtos industrializados. E, ainda quando eu pego uma banca, a exemplo da FCC,
que é pela literalidade da lei, o que nós temos é o artigo 46 do CTN, que vem dizendo para nós qual é o fato gerador do IPI. E eu vou fazer a leitura com vocês e já faço a minha crítica também, mas para fins de provas de concurso e que considera a literalidade da lei, você tem que saber o que diz o nosso CTN sobre o fato gerador do IPI. Acompanhe. Artigo 46. O imposto de competência da União sobre produtos industrializados tem como fato gerador. Inciso 1. O seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira. Então, olha só. Então, qual que é o fato gerador do IPI? Para produtos estrangeiros, é o seu desembaraço aduaneiro. Inciso 2. A sua saída do estabelecimento a que se refere o parágrafo único. Aqui é realmente no caso de industrialização, tá? Do produto. E o inciso 3, a sua arrematação quando apreendido ou abandonado e levado a leilão. Então, veja, qual que é a minha crítica? A minha crítica é que o CTN, no artigo 46, quando fala do fato gerador do IPI, na verdade não está falando do fato gerador em si, mas está falando do critério temporal, do momento que o IPI deve ser pago. Porque, veja, o IPI, claro, ele também incide na importação de produtos industrializados. Só que esse é o fato gerador do IPI importação, realizar a importação de produtos industrializados. Só que o que o CTN no artigo 46 diz para nós? Ele diz, ó, o fato gerador será o seu desembaraço aduaneiro quando de procedência estrangeira. Na verdade, esse é o momento em que eu tenho que recolher o IPI na importação. É no momento do desembaraço aduaneiro. Mas, feita a crítica, como eu falei e repito, tenho que seguir a literalidade. O CTN diz que o fato gerador do IPI na importação é qual? É o seu desembaraço aduaneiro quando de procedência estrangeira. Aí a mesma coisa ocorre no inciso 2, quando eu digo a vocês qual que é o fato gerador do IPI. Realizar a industrialização de produtos ou industrializar produtos. Olha o que o inciso 2 diz. É a sua saída do estabelecimento a que se refere quando realizada a industrialização. Mais uma vez, fala do critério temporal, do momento que eu devo pagar o IPI, que é no momento da saída do produto industrializado do estabelecimento. Mas, feitas as críticas, eu tenho que considerar essa literalidade aqui do artigo 46. Agora, o que vem a ser um produto industrializado? O parágrafo único do artigo 46 do CTN esclarece para nós e diz o seguinte: para os efeitos desse imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade ou o aperfeiçoe para o consumo. Então, qualquer coisa que modifique a natureza, a finalidade ou ainda o aperfeiçoe para o consumo será considerado aqui uma industrialização, certo? Bom, agora falamos sobre o fato gerador. Já falei até sobre o critério temporal, porque realmente você vai ter que pagar o IPI importação no momento do desembaraço aduaneiro, vai ter que pagar o IPI de produtos industrializados no momento em que se der a saída do estabelecimento. O critério espacial é o território nacional, pois trata-se de um tributo federal. E quanto ao critério pessoal, sujeito ativo e sujeito passivo, sujeito ativo é a União que pode cobrar o IPI, e o sujeito passivo, nós temos a previsão lá no artigo 24 do decreto 7.212 de 2010, que é, na verdade, o regulamento do IPI. O regulamento, já sabe, é aquela compilação de toda a legislação que está esparsa pelo nosso ordenamento jurídico. O artigo 24 do decreto determina que o sujeito passivo será o importador, quando do desembaraço aduaneiro, o industrial, quando o fato jurídico tributário se der pela saída do produto que industrializar em seu estabelecimento, o estabelecimento equiparado a industrial, quando os produtos dele saírem. Então, o que nós temos é o seguinte: quando eu falo de estabelecimento equiparado a industrial, ele vai ter que pagar o IPI realmente
pois ele é equiparado a um estabelecimento industrial. E, como agora critério quantitativo, temos base de cálculo e alíquota, que é importante ressaltarmos, falarmos aqui sobre o IPI. Base de cálculo do IPI. O que nós temos é o seguinte: no caso de se tratar de produto industrializado importado, será o preço normal acrescido do montante do imposto sobre a importação, das taxas exigidas para a entrada do produto no país e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis. Já os produtos que apresentam como critério material, de acordo com o Código Tributário Nacional, a saída dos estabelecimentos do importador, industrial, comerciante, esse critério quantitativo é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria, ou, na falta desse, o preço corrente da mercadoria ou seu similar no mercado atacadista da praça do remetente. Então, a base de cálculo do IPI praticamente é o quê? É o valor da operação, da industrialização do produto. Então, tudo que eu considero para realizar aquela industrialização, eu coloco na base de cálculo. E é claro, o que muito se discute na jurisprudência, e por isso pode vir a ser uma questão de prova, é que no que nós temos é que o frete, aliás, se os descontos incondicionais devem ou não compor a base de cálculo do IPI. Depois eu te falo do frete. Com relação aos descontos incondicionais, o STJ tem entendimento que não deve compor a base de cálculo do IPI. O que vem a ser esses descontos incondicionais? Desconto incondicional é aquele desconto que vai existir independentemente de qualquer condição. É mais ou menos quando a gente fala o seguinte: está passando na frente de uma vitrine e vê lá, hoje de 100 por 80. Tem um desconto ali, incondicional, de R$20. Por que eu falo que é um desconto incondicional? Porque independe de qualquer condição, eu não vou ter que pagar lá R$20 a mais, porque estava de 100 por 80. Durante muito tempo discutia-se se esse desconto incondicional deveria ou não compor a base de cálculo do IPI. E é claro que o STJ chegou à conclusão, graças a Deus, que não, porque se a base de cálculo é o valor da operação de industrialização, então é claro que não deve compor a base de cálculo. Quanto ao frete, entende-se, e a legislação assim determina, que o frete, quando realizado pelo próprio industrial, deve sim compor a base de cálculo do IPI. Afinal de contas, a base de cálculo corresponde ao valor da operação de industrialização. Então, quando eu falo valor da operação de industrialização, não quer significar tão somente o que foi gasto com aquela industrialização, mas sim o quanto foi gasto com a operação total da industrialização. Esse é, portanto, o entendimento dos tribunais superiores quanto a esse ponto. E com relação às alíquotas, ora, a alíquota eu tenho certeza que não vai ser objeto de pergunta na sua prova. Nem se você fizesse para auditor teria essa pergunta, porque nós temos uma tabela do IPI em regulamento, também em decreto, e que, a depender do produto, tem alíquotas diferenciadas. E, às vezes, um único produto, em razão da sua especificidade, ela vai ter alíquotas diferenciadas. Então, é impossível você querer decorar as alíquotas. Se você, por curiosidade, passar os olhos na tabela de IPI, você já vai perceber que, realmente, jamais isso vai ser perguntado. Porém, tem algo extremamente importante sobre as alíquotas do IPI, que essas alíquotas são escolhidas pelo nosso legislador, porque o IPI, ele segue o princípio da seletividade. E isso é importante, e sim, com certeza absoluta podemos encontrar uma pergunta a respeito. A seletividade, ela está presente no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição Federal. E a seletividade significa dizer a tributação de acordo com a essencialidade do bem. De modo que, quanto mais essencial for o bem, menor será a tributação. Quanto menos essencial for o bem, maior será a tributação. Então, isso é ter a tributação baseada no princípio da seletividade, que é, na verdade, a tributação de acordo com a essencialidade do bem.
Quanto mais essencial, menor a tributação. Quanto menos essencial, maior a tributação. O IPI, guarde, ele é obrigatoriamente seletivo, tanto que a Constituição Federal determina que o IPI deve ser seletivo. Enquanto nós temos que o ICMS, que nós já estudamos, quando vimos sobre os impostos estaduais, o ICMS pode ser seletivo, o IPI, ele deve ser seletivo. É obrigatória a seletividade no IPI. Não é à toa que nós verificamos facilmente a seletividade no IPI como obrigatória, quando eu comparo a alíquota do IPI quanto a produtos da cesta básica e a alíquota do IPI para um cigarro, por exemplo. No produto de cesta básica, eu tenho a alíquota do IPI a zero, não tributado, isento de IPI. Agora, quando eu olho para a alíquota do cigarro, a alíquota do IPI no cigarro, ela chega a 330% muitas vezes. Então, é claro que a seletividade no IPI realmente ela é obrigatória. E olha como a seletividade no ICMS não é obrigatória. O exemplo que eu te dou é aqui do meu estado, do estado do Paraná. O ICMS para energia elétrica aqui no Paraná tem uma alíquota de 28,5%. E, claro, que eu considero extremamente essencial a energia elétrica. Aí, então, eu te pergunto, e a bebida alcoólica, você considera essencial a vida das pessoas? Pois saiba que a alíquota do IPI, do ICMS, desculpe, sobre bebida alcoólica, são 28,5%. Aí eu não sei se o legislador aqui do Paraná simplesmente ignorou a seletividade para o ICMS, ou de fato ele acha que a bebida alcoólica é tão essencial quanto a energia elétrica, pois ele estabeleceu a mesma alíquota de ICMS para a bebida alcoólica e para a energia elétrica. Então, veja, ICMS pode ser seletivo e IPI deve ser seletivo. Quer ver pegadinha de banca da FCC, por exemplo? Nós temos lá, o IPI pode ser seletivo. Falso. O IPI deve ser seletivo. O ICMS deve ser seletivo. Falso. O ICMS pode ser seletivo. Ok? E ainda, claro, importante também, característica marcante do IPI, prevista constitucionalmente, e aí, sem dúvida alguma, pode também ser objeto de pergunta em prova de concurso, é que o IPI segue o princípio da não cumulatividade, previsto no artigo 150, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. O princípio da não cumulatividade significa dizer que eu posso compensar o que foi pago na cadeia anterior com a cadeia posterior. E aí, observe esse conceito, que ele é extremamente simples, mas é o conceito do Supremo Tribunal Federal, mas ele faz toda a diferença em uma pergunta. Se eu digo que o tributo é não cumulativo, eu estou dizendo que é possível compensar o que foi pago na cadeia anterior com a cadeia posterior, certo? Agora, se eu não paguei nada na cadeia anterior, eu tenho crédito para compensar na cadeia posterior? Não, né? Porque qual é o conceito da não cumulatividade? É eu poder compensar o que foi pago na cadeia anterior com a cadeia posterior. Vamos para um exemplo, só para você perceber e entender o entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação a produtos que entram isento com não incidência ou com alíquota zero de IPI. Veja aqui, uma cadeia, eu coloco o primeiro da cadeia, o industrial. Ao realizar a industrialização do produto, pretende vender esse produto a R$100. E ele já fez todo o cálculo dele para receber R$100. Computando despesa, lucro, ele quer para ele R$100. Tendo em vista que ele fez uma operação de industrialização de produto, então ele terá que recolher 10% de IPI. 10% de IPI sobre 100, ele tem que recolher, então, R$10 de IPI, certo? Ao recolher R$10 de IPI,
Considerando que o IPI é um tributo indireto, que é mesmo um tributo indireto? É aquele que permite o repasse do encargo financeiro para o próximo da cadeia. Então, considerando que o IPI é um tributo indireto, o que ele vai fazer? O IPI ele vai embutir no valor final da mercadoria. Ao invés de ele vender a mercadoria dele por R$100, como ele pretendia, como ele teve que recolher R$10 de IPI para a União, ele vai vender então aqui para o segundo da cadeia, por quanto? Por R$110. Aí esse segundo da cadeia vai olhar para a nota fiscal e vai dizer, nossa, eu paguei R$110 por esse produto, mas sendo que, na verdade, esse produto me custou R$100. Eu estou pagando 110 porque, na verdade, eu estou suportando R$10 de IPI, eu que paguei o IPI. Como o IPI é não cumulativo, então como ele percebeu que ele que pagou o IPI, porque ele foi repassado, esse segundo da cadeia, ele vai abrir uma conta crédito para se creditar dos R$10 de IPI que ele pagou. Aí digamos que esse segundo da cadeia faça uma nova industrialização. E ao fazer uma nova industrialização, ele pretenda então vender para o terceiro da cadeia esse produto reindustrializado por 150. Como ocorreu uma nova industrialização, mais uma vez, 10% de IPI, 10% de 150, ele teria que recolher R$15, concordam? Mas como o IPI é um tributo não cumulativo, o que vai acontecer? Ele vai compensar o que ele pagou na cadeia anterior com a cadeia posterior. Então, se ele pagou já na cadeia anterior R$10 e na cadeia posterior ele tem que recolher 15, ele compensa e recolhe a diferença. Então, ele vai recolher tão somente R$5. Isso é a não cumulatividade. Compensar o que foi pago na cadeia anterior com a cadeia posterior. E aí, claro, né? Na hora dele vender por terceiro da cadeia, ele pode passar já todo o IPI que ele pagou já durante essa cadeia. Logo, ele não vai vender a mercadoria por 150, ele vai vender a mercadoria por 165. Por quê? São 10 da primeira cadeia que ele suportou, mais 5 agora que ele acabou de recolher. Então, ele repassa todo o IPI para o próximo da cadeia. Por isso que a gente afirma que o IPI é um tributo indireto. Agora, veja, o Supremo Tribunal Federal, ele concluiu que quando a mercadoria entra com isenção ou não tributada ou com alíquota zero de IPI, não vai gerar crédito para compensar com a cadeia posterior. Como assim? Porque a não cumulatividade diz, eu compenso o que eu paguei na cadeia anterior com a cadeia posterior. Se o produto entra isento, não tributado, eu não paguei nada. Então, não tenho crédito para poder compensar. Esse é o entendimento do Supremo. Vamos lá para o exemplo, para você perceber. Se esse industrial vai vender por 100, só que essa mercadoria tem, por exemplo, isenção de IPI, ao invés dela recolher 10% de IPI, ela tem isenção. A lei diz, ó, não precisa, porque o teu produto tem isenção. Ok. Como tem isenção, ele não recolhe nada. Então, ele vai vender para o segundo da cadeia por quanto? Por R$100 mesmo. Esse segundo da cadeia, ele não vai ter crédito para compensar na próxima cadeia. De modo que, quando ele for vender por 150, ele terá que recolher 10% desses 150, que ele vai recolher quanto, então? R$15, porque ele não tem crédito para compensar, porque o produto entrou com isenção, o produto entrou não tributado ou com alíquota zero. Como não foi pago nada quanto ao IPI, ele não tem crédito para compensar na cadeia posterior. Ok? Tranquilo aqui? Pois muito bem. Então, falei sobre duas características do IPI. A primeira, que ele segue o princípio da seletividade. E a segunda, que ele segue a não cumulatividade. Agora, um destaque especial também. O IPI, ele vai incidir na operação de produtos industrializados. E como vimos nos termos do artigo 46 do CTN, ele também incide quando eu importo um produto industrializado. Ok. Hoje o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que foi modificado, tá? É para compreender que todo mundo que realizar a importação de um produto industrializado, independentemente de ser contribuinte ou não do IPI, terá que recolher o IPI na importação. O entendimento do Supremo é,
Pessoa física que importa um produto para uso próprio, ainda assim tem que pagar o IPI na importação. Há um tempo atrás, o Supremo entendia que pessoa física que importasse produto para uso próprio não teria que recolher o IPI na importação. Mas já faz uns 5 anos que o Supremo modificou esse entendimento para dizer, hoje, mesmo uma pessoa física que importa um bem para uso próprio, terá sim que recolher o IPI na importação. Agora veja que interessante, se eu importar um bem, eu tenho que recolher o IPI na importação. Agora, se eu exportar um produto industrializado, eu não preciso recolher o IPI. O IPI não incide sobre produtos industrializados enviados para o exterior. Trata-se de uma imunidade específica do IPI. Ele não incidirá sobre produtos destinados ao exterior. Certo? Vem comigo lá para o nosso próximo bloco para a gente falar mais aqui sobre impostos federais. Não saia daí.